Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, estamos aqui novamente para mais um vídeo da nossa série Registro OB, que para quem está chegando agora, é a série onde eu registro diariamente o meu resultado financeiro no mercado de opções binárias, tá? E esse é o registro de número 54. E como sempre, vai estar passando aí na tela de fundo as operações que eu realizei durante esses dias. Lembrando que vai ser um compilado de 3 dias, quarta, quinta e sexta-feira, dia 21, 22 e 23. E bom, senhores, para quem acompanha os últimos registros, viu exatamente o caminho que a gente fez até aqui, tanto no registro 52, que foi onde eu mostrei o meu resultado, que foi o pior cenário que eu já registrei aqui no canal. Pegamos um prejuízo muito grande. Lá no vídeo eu detalho exatamente tudo o que aconteceu, beleza? E também no último registro, que foi o 53, que foi onde eu falei, peguei uma sequência boa ali de 2 dias seguidos no positivos, na nova semana, que no caso é a semana de agora, e eu falei sobre o alerta e o perigo que isso pode proporcionar, porque quando a gente começa a engatar uma sequência boa, a gente tende a achar que a gente está engatando uma nova marcha, entrando em uma nova frequência e tende a querer aumentar a mão, recuperar tudo de forma mais rápida, porque acha que essa semana vai ser extremamente positiva. E, enfim, eu expliquei todo esse conceito, aprofundei mais sobre esse tema no último registro, beleza? Então, os dois registros passaram aí na tela para vocês. E também você pode acessar clicando no card fixado aí em cima, beleza? Mas enfim, senhores, no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma parada diferenciada, né? E eu quero deixar uma coisa muito clara desde já. O mais difícil aqui não foi recuperar o dinheiro, porque é sobre esse tema de vídeo que eu vou abordar hoje. Essa questão que a gente conseguiu sair de um cenário muito ruim e migrar para um cenário muito positivo. E eu vou te explicar exatamente como que eu fiz isso e o mais importante, qual que foi o pensamento que eu tive que ter durante esse período, porque eu acho que isso é o mais importante e o que quase ninguém fala. Então, por isso que eu quero desde já deixar algo muito claro, porque o mais difícil não foi recuperar o dinheiro, a parte difícil foi todo o resto, tá ligado? Essa que é a grande questão, porque olhando de fora parece simples, perdeu uma semana e depois recuperou, mas quem está dentro sabe como que realmente funciona e não é bem desse jeito, não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. Não é assim que funciona no trade, beleza? E eu vou tentar te explicar isso da melhor forma possível nesse vídeo. Porque a parte difícil foi sentar todo dia para fazer exatamente a mesma coisa. E tem uma metáfora que eu sempre utilizo aqui no canal e que ela representa muito bem essa ideia, que é a metáfora do bolo. O plano pede uma coisa simples, todo dia comer uma fatia. Ou seja, uma fatia de bolo por dia, todos os dias, apenas uma, nunca duas, nunca três, tá? E não é sobre escolher o sabor, não é sobre pular dia ruim, é só você sentar e comer aquela fatia, comer a fatia do dia. O problema é que nem toda fatia vai vir doce, saborosa. Tem dia que ela vai vir amarga, tem dia que ela vai vir seca, e tem dia que simplesmente não dá pra aguentar, ela não desce bem, sabe? Ela desce mal. E não é fácil engolir isso todos os dias, lá ele, né? Lá ele Pro Max. Porém, senhores, a grande questão é que depois de algumas fatias amargas, a cabeça ela começa a mudar. Ela não pensa mais em seguir o plano justamente por conta do sabor amargo. Ela começa a pensar em preservar o pouco do bolo que ainda tem. Ou seja, ela fecha a geladeira, guarda o bolo na geladeira e não quer mais saber de voltar no dia seguinte para pegar mais uma fatia. E não é porque o plano não funciona, mas é porque ela simplesmente tem medo do próximo sabor que lhe aguarda, sabe? E essa questão é muito profunda e muito séria. E eu quero tentar destrinchar um pouco sobre esse tema no vídeo de hoje. Vamos lá, senhores. Essa questão de ter medo, de ficar com medo do próximo sabor, ela é tratada no livro do Mark Douglas, que é o Trading in the Zone. Ele deixa muito claro que o trader ele não quebra porque o método que ele está utilizando é ruim, mas porque ele não aguenta emocionalmente passar por várias experiências ruins de forma seguida, de forma repetitiva. O problema não é o gráfico e também não é a estratégia, o setup que ele está utilizando. É a incapacidade de lidar com a repetição da incerteza. Todo cenário que é incerto, que é duvidoso, que é
diferente vai lhe causar desconforto, e no trade isso se intensifica de uma forma muito maior que você pode nem se dar conta, porque você ainda não percebeu que o trader que sobrevive não é aquele que acerta mais, é o que consegue continuar executando, mesmo quando a experiência recente foi ruim. Ou seja, mesmo quando ele tem um dia totalmente desfavorável, quando ele pega uma fatia do bolo e ela vem amarga, o grande problema é ele conseguir levantar para pegar uma fatia no dia seguinte, porque ele já está receoso, ele está com medo do que vai vir, porque o dia anterior foi amargo. E ele começa a acreditar na cabeça dele que todo dia vai ser amargo também. E isso é muito mais complexo do que parece, porque quando ele já tá com esse medo enraizado na sua cabeça, ele fica ali martelando várias vezes antes de entrar de fato no trade, porque ele fica: "Pô, será que eu realmente devo continuar operando? Será que minha estratégia não tá ruim?" Ele não tem uma certeza muito convicta do que ele tá fazendo, então ele fica com medo de entrar no trade. Só que aí que tá o grande lance. Por que eu falo que é complexo? Porque muitas das vezes ele vai se convencer de: "Não, beleza, eu vou fazer aqui o trade, vou pegar mais uma fatia de bolo." Porém, pelo simples fato dele estar com esse medo enraizado, dele ter construído esse cenário, essa ilusão na cabeça dele, isso já traz mais pressão para o dia de fato que ele vai executar. Então ele já começa a operar de uma forma desproporcional. Ele começa a operar com medo, com receio, com essa pressão que com um peso, de fato é um peso que ele está carregando nas costas, né? E aí quando se confirma, porque pode acontecer, pô, ele fala assim: "Ah, eu vou operar aqui mesmo sabendo que pode vir uma fatia ruim, eu vou continuar operando." E aí a fatia ruim vem de fato e ele fala: "Puta merda, eu sabia que ia dar merda, eu sabia que eu não deveria ter operado, não sei por que que eu tô fazendo isso." Porque aí se confirma, o medo se confirma. E na verdade era apenas um cenário ilusório que ele criou na cabeça dele e que ele mesmo acabou dando vida para esse cenário. Então percebam quão complexo isso acaba se tornando. Então, para você não acabar cometendo esse tipo de erro, você precisa entender uma coisa simples: o trader que sobrevive é exatamente aquele que continua comendo bolo, sem saber se a próxima fatia vai ser boa ou não. E foi exatamente o que eu fiz durante essa semana. Logo quando eu terminei naquele cenário negativo, eu já fiz um vídeo falando, né, relatando, e no próprio vídeo em questão eu falei: "Cara, eu não sei se eu vou conseguir recuperar isso de forma rápida, o meu foco não está em recuperar, eu simplesmente vou continuar dia após dia fazendo o que tem que ser feito, que é pegando uma fatia do bolo, me retirando do mercado e voltando somente no dia seguinte." Porque muita gente acha que tem algum segredo mirabolante, mas o simples fato de você fazer o básico bem feito já é o difícil de se fazer, entendeu? Essa que é a grande realidade. E pouca gente fala sobre isso no trade, porque não comenta sobre os demônios internos que tem, de você querer recuperar, de você não aceitar o resultado diário, de você determinar um valor de stop e acabar não seguindo, né? O simples fato de você não seguir as próprias regras te condena. Esse é o seu grande inimigo, é você mesmo, entendeu? Quando você percebe que quando você controla a situação, quando você tem controle sobre si mesmo, você já está numa vantagem extremamente grande sobre os outros traders que não conseguem simplesmente respeitar as próprias regras que eles mesmos criaram para si. Você percebe que você está à frente, que você está com vantagem, e aí é só você alinhar algumas coisas, repetir certos comportamentos, entender a realidade por trás do mercado, porque tem um jeito certo de você enxergar o mercado, e é isso que eu sempre tento trazer aqui no canal. Pode perceber que, cara, se você voltar desde o primeiro vídeo do canal, eu sempre abordo um tema de extrema importância, a gente aprofunda ideias, comportamentos, e enfim, a gente vai dia após dia, vídeo após vídeo, eu sempre trago conteúdo que vai fortalecer a sua mente. Por mais que alguma coisa pareça repetitiva, ao longo do tempo, quem é inscrito há mais tempo aqui no canal acaba consumindo o conteúdo aqui que eu posto como se fosse uma espécie de refeição. Todo dia ele vem aqui no canal, se alimenta e tem alguns conceitos que vão fixando na mente dele à medida que ele vai acompanhando os conteúdos. E tudo é pensado de uma forma lógica. Eu produzo, que nem eu produzi agora recentemente uma série, né? Desde o primeiro dia lá onde eu registrei aquele prejuízo, o vídeo seguinte já foi eu martelando na tecla de, cara, eu preciso ter cuidado agora, não posso escorregar. E agora o vídeo falando sobre a questão
central de eu ter recuperado, como que eu fiz para recuperar, como que eu lidei com tudo isso. Então percebam que uma coisa está ligada à outra. E enfim, não quero ficar me estendendo muito, vamos voltar agora pro foco do tema do vídeo de hoje, beleza? E o ponto central, e que eu percebi durante esse ciclo todo, é que a gente deve manter a cabeça no lugar mesmo quando dói. Inclusive, e na verdade, mais ainda quando você está machucado. Você tem que botar um band-aid ali no seu joelho após um ralado para que você continue andando, entendeu? Esse é o grande lance. A gente não tem que manter a cabeça no lugar nesse tipo de cenário, porque é nesses momentos que a sua vontade de querer ajustar algumas coisas, de querer aumentar a mão e recuperar de forma rápida, vai surgir de uma forma avassaladora. Porque, cara, durante os dias normais e medianos, quando eu ganho um dia, perco no outro, depois recupero, quando tudo está mais linear, digamos assim, é mais fácil, esses pensamentos não dominam a nossa mente. Porém, é exatamente quando você começa a se machucar de uma forma exagerada, digamos assim, porque eu nunca tinha pegado um cenário tão ruim quanto esse. E quando eu peguei, foi aí que eu vi que eu fiquei, que mexeu mais com a minha cabeça, digamos assim, sabe? Porém, existem coisas que estão simplesmente fora do nosso controle. E foi daí que eu fiz um vídeo falando sobre o estoicismo, que é uma filosofia que fala exatamente sobre essa questão de você eliminar aquilo que está fora do seu controle e focar somente naquilo que você controla, ou seja, a sua execução e o comportamento que você tem perante o mercado. Dependendo do resultado que o mercado te dá, você escolhe como lida com ele, como reage a esse resultado. É somente isso que você controla. Então, quando você começa a focar no comportamento que você deve ter, as coisas começam a se alinhar de forma mais dinâmica. E foi seguir o plano quando dava vontade de ajustar, foi respeitar o limite quando parecia que dava para ir além. E depois que os dias positivos começaram a aparecer, a dificuldade mudou e a dor começou a ir embora. E foi aí que eu fiz o vídeo seguinte, onde eu falei que a gente deve tomar cuidado para não escorregar, porque após sair de uma tempestade, o chão ainda está molhado. E quando você se empolga e decide correr, você pode acabar se escorregando e se machucando ainda mais. Então isso é uma outra armadilha que eu mencionei no último vídeo, porque melhorar o resultado traz uma falsa sensação de que agora está tudo sob controle, o que na verdade não está. O que está sob controle é só uma coisa, a execução. E isso me lembra outra imagem muito importante, que é a questão da plantação. Você planta, cuida e rega, somente isso. E depois de um tempo, quando você percebe que algo não saiu como deveria, que o fruto veio contaminado, veio errado, ou que ele não presta, nesse momento você tem apenas duas opções: ou arranca tudo e desiste da plantação, ou você poda, vai cortando aquilo que não funciona, elimina o que não presta. Porque tudo isso vem da ideia de você dar continuidade a uma plantação que na estação passada não lhe deu bons lucros, não lhe deu bons frutos, entendeu? E mesmo assim você continua com ela para colher na próxima estação, entendeu? É a mesma ideia da fatia de bolo, pessoal. Você come uma fatia de bolo por dia, todos os dias, e espera que a próxima fatia seja saborosa, mesmo que você tenha pegado uma fatia anterior que foi amarga. E isso também me lembra a história de Thomas Edison, que para quem não sabe foi quem inventou a lâmpada. E antes da lâmpada funcionar de verdade, ele tentou centenas de vezes e muitas dessas tentativas davam errado no meio do caminho. Alguns filamentos até acendiam, mas queimavam rapidamente, ou seja, não conseguiam durar por muito tempo. E ele poderia ter olhado para aquilo e pensado: pô, isso aqui não funciona. Ele poderia ter arrancado tudo e desistido, mas o que ele fez foi diferente, ele começou a podar, né, a cortar o que não prestava, eliminar o material errado e ajustar a forma de testar. E a plantação não foi abandonada, ela foi corrigida. E depois de muito tempo cuidando, testando e ajustando, o fruto veio. Não porque ele teve sorte, mas porque ele aceitou que o primeiro fruto poderia vir errado, poderia vir estragado. E no trade é igual, às vezes você pode plantar algo que no começo não vem bom, porque esse é o grande lance. O que eu tô colhendo agora, esse resultado positivo, essa recuperação que eu tive, não veio dessa colheita, não nasceu no dia da colheita, nasceu lá atrás, no tempo em que eu decidi não desistir. Na última semana, onde eu falei: pessoal, eu vou continuar a semana que vem fazendo exatamente a mesma coisa, beleza? Sem me preocupar em recuperar de forma rápida, simplesmente vou fazer o que tem que ser feito, porque eu sei que no longo prazo eu vou colher bons frutos, entendeu?
Isso não tem erro, quando você planta, você colhe. Por isso que você precisa ter o comportamento alinhado, precisa ter o pensamento certo e a semente certa, né? Você precisa plantar algo que vai dar frutos. Você não pode testar qualquer tipo de estratégiazinha, enfim. Mas isso é tema para outro vídeo, por isso que eu estou desenvolvendo conteúdos relevantes para vocês. Mas, enfim, pessoal, acho que eu consegui abordar nesse vídeo basicamente tudo que eu queria. E bom, senhores, eu estou totalmente satisfeito com o meu resultado. É muito gratificante ver que seguir o trading plan me gera recompensas, entendeu? Fazer aquilo que tem que ser feito é o caminho certo. E esse vídeo é a prova disso, entendeu? O meu resultado mostra exatamente isso, cara. E é muito satisfatório, é muito gratificante ver que apenas por seguir o meu trading plano, não aumentar a minha mão, não fazer loucura para recuperar, o fato de eu me contentar com apenas uma fatia do bolo por dia, no longo prazo, me saciou, ou seja, matou a minha fome e mais do que isso, porque no conjunto final, o sabor que ficou estampado na minha boca foi um sabor totalmente doce, que compensou aquelas fatias amargas, entendeu? Então eu queria finalizar esse vídeo dizendo que o processo vale a pena, beleza? E bom, senhores, agora eu quero comentar um pouco sobre o meu resultado nessa semana. Vocês estão vendo aí na tela que eu tive uma taxa de acerto de 70% só nessa semana, beleza? Nos últimos 7 dias aí, 70% de assertividade, isso é muita coisa. No placar a gente ficou 14 wins contra somente 6 loss, tá? Isso é um placar muito bom. E inclusive, metade desse loss foi no dia de hoje, sexta-feira, que foi o único dia, inclusive, que a gente fechou negativos. Todos os outros dias, segunda, terça, quarta, quinta-feira, positivos. Inclusive, dia 20, que foi quarta, a gente bateu nosso stop win, R$ 542 de lucro. E quase, pessoal, quase que a gente recupera todo o prejuízo da semana passada e ainda lucra em cima, né? Na sessão da manhã do dia de hoje, que eu tô gravando esse vídeo sexta-feira, eu tinha pegado um placar de 2-0 em taxa, eu registrei no Equity Flow e eu vi que eu, cara, já tinha ficado positivo, já tinha recuperado todo o meu lucro. Porém, na sessão da tarde, eu acabei devolvendo todo o lucro, né? E fechando o dia no negativo. Pegamos um placar de 0-3, ou seja, o resultado total do dia foi 2-3. O único dia negativo foi hoje. Tá tudo certo, tá, pessoal? Fiquei um pouco decepcionado, sim, porque, pô, a expectativa tava alta sexta-feira, queria, né, fechar o sextou com chave de ouro, mas infelizmente não deu. Não deu para fechar aí com 100% de aproveitamento, fechando todos os dias no positivo, porém tá excelente, tá de bom tamanho. Eu não esperava, para ser sincero, que a gente iria conseguir recuperar tão rápido, e agora tá tudo dependendo da semana que vem, da última semana do mês, pra gente ver quanto que a gente vai fechar e finalizar o nosso mês, e é isso, beleza? Tá, pessoal? Finalizamos aqui o vídeo de hoje. Eu vejo vocês semana que vem pra gente dar continuidade. Estou ansioso para ver qual vai ser o nosso resultado no primeiro mês do ano, beleza? Então é isso, lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do grande Saiyaman.